Ai é uma garota que não tem oficialmente nenhum amigo, porque tudo leva a crer que a única garota que já esteve interessada em ocupar esse cargo em sua vida está morta. E seja tudo isso um sonho, um pesadelo, junto ao limiar da realidade, Ai agora tem a chance de trazê-la de volta à vida. Em uma espécie de jogo, com ovos especiais salvando crianças e quanto mais proteger, maior a probabilidade de sua amiga voltar, entendendo as regras e o quão disposta está a ter a sua amiga. Nem sempre enfrentando inimigos tão fáceis, lidando com as consequências sofridas ao longo do caminho. Conhecendo uma outra garota que provavelmente está na mesma situação que a sua, querendo trazer alguém de volta à vida. Com uma pergunta: as crianças dos ovos estão mortas igual a sua amiga Koito? Seu nome é Neiru, e sim, ela quer trazer de volta o mais rápido possível a sua irmã que morreu por sua causa. Não querendo no primeiro momento ter nenhum tipo de relação com Ai, mas depois de ser hospitalizada e nascer a dúvida sobre a busca pela sua própria morte, Ai insiste nessa amizade. Não sendo a rapidez a melhor resposta para como as coisas funcionam nesse mundo. Porque para conseguir salvar Koito, Ai terá mais que apenas fugir dos inimigos, salvando as crianças que estão dentro dos ovos. Ela precisa lutar e derrotar os traumas e terrores que elas carregam de quando eram vivas, querendo todos apenas serem aceitos e amados como são. Com muitos confundindo o amor com um simples abuso. Tendo medo antes com Koito, abusada pelos seus colegas, mas não tendo medo agora. Ainda hospitalizada, Neiru continua recebendo seus ovos graças a Ai, que numa de suas idas e vindas encontra um novo rosto que não conhecia ainda. Uma ex-ídolo adolescente que tem um interior extremamente divertido, descontraído e por vezes muito folgado. Rapidamente abrindo um caminho na vida de Ai, tendo a péssima mania de pedir dinheiro emprestado à garota, para assim como ela salvar alguém importante, levando sempre as coisas na base da brincadeira, mas a realidade por trás dessa fachada não é exatamente essa. Chie era uma grande fã de Rika que, ainda sem ter alcançado a fama, desdenhou da garota pela sua simples aparência, levando à sua morte, se sentindo culpada e disposta a salvar e matar o quanto fosse preciso para trazer Chie de volta. Enquanto Ai reconhece o ressentimento que tem de Koito por não compartilhar o que estava sentindo, que teve a sua morte como resposta. Não podendo fazer nada lá, mas decidindo se juntar a Rika, lutando juntas e protegendo as meninas dos ovos, arriscando suas vidas para trazer Chie e Koito de volta à vida. A próxima garota a ser introduzida no grupo é Momoe, primeiramente apresentada como um garoto que seria o primeiro até agora, mesmo entre as crianças dos ovos significando a morte coisas diferentes para garotas e garotos, não realmente importando o gênero porque Momoe é na verdade uma garota. Momoe entrou nessa realidade para salvar Haruka, a única garota que amou até o momento, sendo um galanteador entre as crianças ovos, todas se apaixonando mesmo depois de revelar o seu verdadeiro gênero, adotando para si uma aparência masculina que enganou todas, menos Ai, logo nascendo uma amizade entre as duas, formando ali mesmo que intencionalmente um grupinho, cada uma com suas motivações, mas todas com o mesmo objetivo, salvar aqueles que são importantes, mas sem se darem conta da amizade que estão formando uma com a outra. As quatro estão se tornando bastante amigas, mas à medida que se aproximam de seus objetivos, questionamentos começam a surgir. Se realmente devem se sentir culpadas ou mesmo arriscarem suas vidas, colocando um ponto de interrogação em muitas coisas que até o momento achavam certo. No quinto episódio podemos dizer que toda criança ovo até o momento teve sua morte relacionada com um adulto, e apesar de todas se sentirem culpadas e responsáveis pelas mortes, qual será a verdadeira história por trás? Será que elas ao menos querem ser salvas? Será que a curiosidade e a culpa podem diminuir ao longo do tempo? Talvez depois do primeiro ovo tudo isso passou a não ser mais sobre o salvamento, mas uma válvula de escape para elas, estando felizes com a amizade que construíram, mas apenas por todas terem uma história que as assombra e buscam respostas para acalmar a consciência de cada uma, com algumas tendo cicatrizes mais profundas que outras. O objetivo é priorizar o ovo maravilhoso, e é exatamente o que elas têm feito desde que foram inseridas nessa realidade, com novos desafios sendo colocados frente às meninas precisando subir um nível em sua força e poder, contando agora com pets mágicos para protegê-las quando necessário, com as missões ficando cada vez mais difíceis, enquanto Ai precisa lidar com a realidade de um possível relacionamento de sua mãe e o seu professor, o mesmo que pode estar relacionado à morte de Koito, precisando lidar também com seu sentimento que um dia veio sentir e ter por ele, e o ressentimento que um dia teve por sua amiga, por um dia ter desejado talvez estar no lugar dela, decidindo voltar à escola como uma forma de protesto do seu sentimento e que está tudo bem, mesmo não sabendo direito qual a relação que ele já teve com Koito ou mesmo com a sua morte. E apesar de Ai ser a primeira do grupo a nos ser apresentada, a história não gira apenas em volta dela, mas de todas as suas amigas, como por exemplo Rika, que apesar do seu exterior divertido e alegre, guarda um enorme rancor de sua mãe por estar sempre bêbada ou mesmo não saber quem é o seu verdadeiro pai, deixando a garota sua vida inteira na dúvida entre 5 possíveis prospectos de pais, criando uma fantasia para cada um. Contudo, suas aventuras com as crianças dos ovos têm sido muito mais que apenas salvá-las e trazer à vida quem morreu, não se deixando vencer no meio de uma batalha, reconhecendo suas fraquezas, sendo elas exatamente o que as tornam rica, tendo uma maior empatia pela sua mãe, podendo sempre contar com o seu grupo de apoio, as suas amigas.
No 8º episódio temos uma recapitulação de tudo que já vemos até aqui sobre as 4 garotas que estão investidas nos mistérios que cercam o mundo do ovo, bem como suas motivações em resgatar pessoas que perderam e onde estão em suas vidas. A verdade por trás desses ovos, como eles funcionam, quem decide, quem está por trás da criação deles ainda é um mistério. Mas tudo leva a crer que os 2 manequins de pano que até agora pareceram ajudar elas são aqueles que estão por trás. Não apenas dos ovos, mas também dos suicídios das garotas, junto com a empregada de Neiru, que decidiu receber pela primeira vez suas amigas em sua casa, sendo de todas elas até agora a mais misteriosa e calculista, sendo desde sempre fruto de um experimento, não tendo pais ou tido a experiência de ter. O que mesmo que sem querer, faz de Rika uma garota mimada com as questões que tem com a sua mãe. E por trás das comidas, dos cosméticos e da confraternização entre amigas, Neiru tem uma grande decisão a ser feita precisando do apoio de todas. Desligar o aparelho de sua amiga Kotobuki, uma cientista que entrou em estado vegetativo e não voltou à vida. A encontrando no mundo do ovo e recebendo a missão de tomar conta do corpo da garota albina no mundo real. E apesar de não existir um protagonismo entre elas, como já vimos com Rika, Ai tem algo que consegue se conectar com as pessoas, não importando a questão por trás. Infelizmente já era algo esperado ter essa reviravolta, sendo Momoe a primeira das garotas a conseguir salvar e destransformar a estátua de Haruka, não sendo exatamente como esperava. Ai, Rika e Neo chegam a confrontar Aka e Uraka, mas são distraídas ao descobrirem que Momoe teve finalmente um encontro com um garoto, que também gostava de garotos, enfrentando a sua batalha mais difícil enquanto precisa lidar com questões relacionadas à sua imagem e sexualidade, dando de cara pela primeira vez com a morte, mas ainda sem provas de que Haruka realmente está viva, levando Panic ao invés de Momoe. Enquanto o professor da escola de Ai está prestes a deixar o seu emprego vivendo de sua própria arte, exibindo em uma exposição uma pintura que fez de Ai antes da morte de Koito, tomando forças e pela primeira vez o confrontando sobre a sua morte, enquanto Aka e Uruka discutem os próximos passos do projeto. O mesmo que aconteceu com Momoe aconteceu com Rika, libertando sua fã, mas tendo a sua tartaruga morta no lugar em troca de continuar viva. Enquanto Ai pela primeira vez decide fazer algo que nunca ninguém teve a curiosidade, que é entrar na casa que supostamente é de Aka e Uraka, descobrindo a verdade por trás das mortes e o que os ovos significam, sendo eles os próprios responsáveis, criando uma inteligência artificial como filha que saiu do controle, tomada pelo ciúme e ódio de uma traição daquilo que considerava a sua família, matando Azusa, a esposa grávida de Aka, e a filha que ela deixou com a sua morte, Himari, que apesar de descartada, em nenhum momento ela parou de funcionar, ainda conseguindo ter o que quer, com o mesmo se repetindo agora, com todas essas garotas que morreram sendo provavelmente forçadas a darem o último passo, o que eles chamam de a tentação da morte, criando os ovos milagrosos como uma forma de evitar que Frio complete o seu plano. A amizade das garotas é testada ao Neiru e Ai perceberem o que a vitória custou para Momoe e Rika, que agora tomada pelo ódio querendo vingança por Manen, cumpriu a sua missão no mundo do ovo e não mais pode voltar, sendo possivelmente um alvo de Frio agora. Ai decide lutar novamente no mundo do ovo, apesar do que aprendeu e do que pode acontecer. Contudo, jamais esperava que a garota que deve salvar dessa vez é ela mesma. A Ai de uma outra dimensão que não teve tanta sorte como essa, não tendo nem mesmo Koito como amiga, se é que realmente pode chamá-la assim, percebendo que nada sabe sobre ela, tendo que lidar com o monstro que criou com a imagem de seu professor, por conta da dúvida que tinha sobre a morte de Koito e de suas intenções. Salvando Leon, sendo no lugar a sua versão do mundo paralelo à vida tomada, com Koito sendo libertada, percebendo a sorte que teve por tê-la em sua vida, mesmo que não a conhecendo, sendo grata por não ter ficado sozinha. O 13º episódio é o que vai oficialmente dar uma conclusão à história sem ainda a perspectiva de uma segunda temporada até quando gravei, recapitulando os últimos acontecimentos com um final que não foi exatamente o que imaginei. Koito, Haruka e Chiem estão de volta ao mundo real, mas não tendo a lembrança de quem são os responsáveis por elas voltarem a viver. Não apenas ela sofrendo uma perda de memória, mas Neiru também, não reconhecendo nenhuma de suas amigas, como se fosse uma outra pessoa dentro do seu corpo. Neiru também conseguiu cumprir a sua missão salvando sua irmã e de repente a coexistência de mundos paralelos passa a ser uma realidade, com Kotobuki de uma outra realidade aparecendo, junto com a informação de Neiru ser uma inteligência artificial, trocando de lugar com a consciência de sua irmã mais nova, ficando no mundo do ovo com Frio lhe sendo prometido um corpo humano, com todas as outras seguindo as suas vidas e até mesmo perdendo contato uma com a outra, sendo Ai a exceção que voltou, tendo esperanças e vontade de encontrar Neiru no mundo do ovo.